Olá, gente. Continuando aqui a segunda aula, né? A aula da semana 2, a disciplina Álgebra 2, professor José Edilson Ferreira Filho, professor doutor, né? Eu, professor Gilvan Souza, tomo como tutor do Polo Bragança, né? Vamos iniciar essa aula aqui. O que é que diz a aula? A gente vai falar sobre operações com matrizes, inversão, né? Então, dada uma matriz A quadrada, existe uma matriz B também quadrada, tal que a multiplicação de A vezes B tem que dar identidade de ordem N, tá? A matriz A é inversível, é dita inversível, e a matriz B é a sua inversa. Podemos escrever, denotar AB como A elevado a menos 1. Tá ok? Aqui, se a matriz é inversa, existe A menos 1, tal que A multiplicado pela A menos 1 é igual a menos 1 multiplicado por A, que vai dar identidade. Ela comuta, tá ok? É, vamos ver um exemplo aqui. Então, dado a matriz 2, 5, 1, 3, que é a matriz 2 por 2, então vamos colocar a matriz, se existir a inversa, né? Denotar por B, X, Y, Z e T as variáveis. Vamos atrás desses valores. A matriz inversa da matriz A, né? Então vamos lá. Fazendo a multiplicação de matrizes, 2 vezes X, 2x, mais 5 vezes Y, 5y. Opa, desculpa, 5 vezes Z, 5z. Está aqui na primeira linha, primeira coluna. Agora, 2 vezes Y, 2y e 5 vezes T, 5t. Está aqui na primeira linha, segunda coluna. 1 vezes X dá X, está aqui, mais 3 vezes Z, 3z. Está na segunda linha e primeira coluna. E 1 vezes Y dá Y e 3, mais 3 vezes T, 3t, que está aqui na segunda linha, segunda coluna. Isso é igual a identidade de ordem 2, essa aqui é I2, né? Então aqui, pela igualdade de matrizes, o que vai acontecer? 2x mais 5z é igual a 1, né? X mais 3z é igual a 0, aí eu monto um sistema linear com duas incógnitas, né? E duas equações. A outra, 2y mais 5t igual a 0, y mais 3t igual a 1. Resolvo o sistema, né? Resolvo os dois sistemas lineares. Com isso, obtendo o x valendo 3, o y menos 5, o z menos 1 e o t vale 2. Assim, obtemos a inversa da matriz A. A inversa da matriz A vai ser quem? O x, o y, o z e o t. Tá? Substituindo os valores, está aqui a matriz inversa. Propriedade de inversão de matrizes. Se A é uma matriz quadrada de ordem n, inversível, então A menos 1, A menos 1, ou seja, a inversa da inversa vai dar a própria A, ok? Se A e B pertencem a Mn e inversíveis, são inversíveis, então o que acontece? Aqui tem que ter cuidado com a ordem, tá? Então, A vezes B é elevado a menos 1, então a matriz multiplicação inversa da multiplicação vai ser primeiro a B menos 1, depois a menos 1, tá ok? E se A pertence a Mn, ou seja, se A pertence a matrizes quadradas de ordem n, inversível, então a inversa da transposta é a transposta da inversa, essa que diz as propriedades aqui, tá ok? O exemplo 30, supondo A e B pertencentes às matrizes quadradas, com A invertível, calcule a matriz X nas equações abaixo. Então o que acontece? Aqui você tem um AX vezes B. Eu vou multiplicar essa equação por A menos 1 pela esquerda. Então, ó, observa que ficou A menos 1 vezes A vezes X e também A menos 1 vezes B. Só que aqui, se eu prestar atenção, A menos 1 vezes A é igual a I. E I vezes X dá o próprio X, tá? Então, do lado esquerdo vai sobrar só o X. E do outro lado sobra A menos 1 vezes B. Por isso que precisa que a matriz A seja invertível, porque aqui, para encontrar a matriz X, eu preciso da inversa da matriz A. A B não necessariamente precisa de inversa, tá ok? E se ela tiver transposta? Se ela tiver transposta, o que, é que vai acontecer? A gente vai calcular a transposta da transposta, então aqui, ó, calculando a transposta dos dois lados, né? Então, AX transposto, ela é transposto também, é igual a B transposto. Só que a transposta da transposta
é a própria matriz, né? Então vai sobrar o AX, né? AX igual a transposta de B. E agora fazendo o mesmo processo, multiplicando pela inversa de A, né? Pelo lado esquerdo, obtemos o quê? Que A menos 1 vezes A, que vai dar identidade, vezes I dá o próprio, vezes X dá o próprio X, né? E do outro lado fica A menos 1 vezes a transposta de B, né? Aqui faltou colocar aqui no finalzinho a transposta de B, tá ok? Matrizes ortogonais. Dizemos que a matriz é ortogonal quando a sua inversa é igual à sua transposta. Então, quando acontecer isso, a gente diz que a matriz é ortogonal. Isso vai ser importante mais lá na frente, tá? Agora, outra parte. A outra parte é determinante de um número real. O determinante de uma matriz, desculpa. Determinante de uma matriz. Determinante é um número real que está associado a uma matriz quadrada, tá? Não pode ser retangular normal, tem que ser outra, tem que ser quadrada. Linhas igual, número de linhas igual ao número de colunas. O determinante fornece uma informação a respeito sobre a inversão ou não da matriz. Lá no final a gente vai descobrir, tá ok? O que é o determinante? Toda matriz quadrada está associada a um número real, chamado determinante de A, denota-se por det de A ou duas barrinhas, tá? Pode ser dentro da letra que representa a matriz ou dentro da própria matriz mesmo, a gente vai ver lá na frente também. Então aqui uma matriz 1 por 1. Se for uma matriz 1 por 1 não tem graça porque o determinante é só o número que está lá, né? Então det de A é igual a o próprio elemento que está dentro da matriz. Se for uma matriz 2 por 2, se A é uma matriz 2 por 2, então o det vai ser quem? É igual ao produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Aí aqui eu coloquei o exemplo genérico da matriz 2 por 2, né? Como é que vai ser? Quem são os elementos da diagonal principal? É o elemento A1, que vai multiplicar pelo A dos dois, tá ok? Menos, porque é a regra, né? Menos, porque é a regra, o produto dos outros dois. O A12 com o A21, que a gente diz assim, né? Vulgarmente. Outra maneira mais prática é colocando A, B, C, D, né? Que fica mais fácil. Então, cruza aqui os elementos da diagonal, fica A vezes D menos B vezes C, né? Vamos calcular o exemplo 32 aqui. Calcular o determinante das matrizes. Então, tem essa matriz aqui. Então, como é que vai ser? O det de A vai ser quem? 2 vezes 4 menos da fórmula menos 3 vezes 5. Então vai ficar 2 vezes 4 dá 8 e menos 3 vezes 5 dá menos 15. Aí aqui tem que ter um joguinho de sinal. Então vai ficar 8 mais 15, 8 mais 15, 23. Da matriz B vai ser 6 vezes 1 menos 3 vezes 4. 6 vezes 1 é 6, 3 vezes 4 é 12, né? Aqui faltou colocar um númerozinho. E 6 menos 12 dá menos 6, tá bom? Aqui faltou colocar um 6 bem aqui, ó, antes desse menos 12 aqui, tá bom? Determinante de matrizes de ordem 3. Se for 3, aqui os elementos da genérica nessa figura, né? Então aqui é o seguinte, o processo você repete as duas primeiras colunas, tá bom? Então você tem a matriz 3 por 3, você vai repetir as duas primeiras colunas e você vai multiplicar nas diagonais principais aqui os elementos. S mais vai significar o seguinte, você vai deixar o sinal que ficou na multiplicação desses três elementos em cada fila aqui, a linha azul, certo? E o menos, você vai trocar o sinal da multiplicação que deu aqui nessas linhas que estão em vermelho, tá? Então observa que tem 6 produtos, né? Tem 3 na linha azul e tem 3 na linha vermelha. Então, repetindo ao lado da matriz as duas primeiras colunas, esse é o processo, né? Multiplicamos os elementos indicados na seta da figura anterior. O sinal de mais indica que conservamos o sinal do produto, tá? E o sinal de menos indica que trocamos o sinal do produto obtido, tá ok? A regra de Sarré pode ser dada repetindo as duas primeiras colunas, mas também pode ser dada
repetindo as duas primeiras linhas, é equivalente, tá? Só que a gente repete para baixo aqui, ó. E o processo é esse aqui, ó. Em azul, as diagonais principais, em vermelho, as diagonais secundárias. Mas é o mesmo processo que está lá. Ou você faz pelo esse processo, ou você faz por esse outro processo, ok? Propriedades de determinante. D1. O determinante de uma matriz ele é único, tá? Não tem. Se você fizer de vários processos, você vai encontrar sempre um número real e único. D2. Se A é uma matriz quadrada, então o det de A é igual ao det da sua transposta. Essa propriedade é importantíssima, né? D3. Se A é uma matriz quadrada, possui uma linha ou uma coluna nula, então não tem graça, o determinante é nulo, é zero. D7, aqui no livro tem 13, eu não registrei as 13, eu preferi colocar as que são mais utilizáveis, né? D7, se permutarmos duas linhas ou duas colunas de A, então a matriz então o determinante da matriz A fica multiplicado por menos 1. Então se você trocar duas linhas ou se você trocar duas colunas, o determinante daquela matriz fica multiplicado por menos 1, ok? Fica trocado o sinal, na verdade, tá bom? O D11 diz que se A e B pertencem às matrizes, então o det, esse é um teorema importante, é o teorema de Binet, né? O det de A vezes B, você pode separar em dois det. O det de A vezes o det de B. Com essa propriedade, a gente vai fazer a D12. Se A é inversível, então o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Então A vezes A menos 1 tem que dar AI, né? A gente já sabe que tem que dar AI. Então, calculando o det dos dois lados e usando o teorema do AD11, né? Ou propriedade D11, que é o teorema de Binet, vem o que? Que o det de A vezes det de A menos 1 é igual a det de I. Só que o det de I, independente de qual que for a ordem, sempre vai dar o número 1, tá? Então, isso aqui, o que é que está dizendo essa equação aqui? Ela diz o seguinte, que o determinante da matriz inversa é o inverso do determinante de A, bom? É isso que significa. Seja A uma matriz quadrada, A é inversível, aqui que está o pulo do gato. A só vai ter inversa se o det for diferente de zero. E se o det for diferente de zero é porque tem inversa, ou seja, é ida e volta, é C somente C, ok? Espero que tenham gostado. Beleza, aqui a gente vai calcular o determinante através da regra de Sarri, né? O que é que diz a regra de Sarri? A gente vai colocar as duas primeiras colunas repetindo, então menos 3, 2, 0, 1, 8 e 4, ok? E multiplicamos ela na diagonal principal. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui de uma outra cor para ficar mais fácil, né? Então olha lá, vou fazer esses 3, né? Vai ficar quem? Menos 3 vezes 1 vezes menos 2, tá ok? Esse resultado vai dar 6, confere? A outra é o 2 vezes 6 vezes 8 igual 6 vezes 8, 48 vezes 2, 96, ok? Aqui. O outro é 5 vezes 0 vezes 4 igual a 0, né? Tem um produto zero, beleza? Próximo. Agora aqui eu vou deixar de uma outra cor para a gente poder entender aqui o processo. Então agora aqui você vai fazer 8 com 1 e com 5. 8 vezes 1 vezes 5, que vai dar
40, só que agora eu vou trocar o sinal, né? Então vai dar menos 40, ok? Aqui vai dar menos 40, ó, beleza? Troco o sinal. Eu vou deixar o 40, no final eu troco o sinal, tá bom? Só pra gente não se perder. Esses três aqui. O 4 vezes 6 vezes menos 3 vai dar menos, tá? Como é que faz aqui? 4 vezes 6, 20. 4 vezes 6, 24. 24 mais 24, 48. 48 mais 24 dá 72, né? Confere? 72. Então vai dar menos 72. E o outro é o menos 2 com o daqui. Então fica menos 2 vezes 0 vezes 2. Isso é igual a 0. Agora vamos para o det propriamente dito, né? Então o det, quem é o det? Det de A. Esse em azul você vai deixar o sinal da conta. Por coincidência deu tudo bonitinho. E no outro você troca o sinal da conta. Então 40 vai ficar menos 40. O 72 negativo fica 72 positivo. E o 0 não tem graça, fica 0. Tá bom? Fazendo essa conta, quanto que dá? Esse com esse aqui dá 102, né? 102. Colocar logo aqui mais 72, né? Para ficar mais fácil. E menos 40 foi o que sobrou, né? Então esses dois aqui dá quanto? 174, né? 174 menos 40. Então aqui sobrou 134. Tá aqui o det de A, ok? Se ele perguntasse se existe inversa, existe inversa? Deixa eu trocar a cor aqui para ficar mais bonitinho. Existe a inversa de A, vírgula, pois o que? O det de A é diferente de 0, confere? Agora a pergunta é, qual é a inversa? É diferente. Aí como tu vai achar a inversa dessa matriz? A gente vai